E aí galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos tocar num tópico da certificação que costuma aparece como tópico da certificação porque costuma aparecer na prova unicamente como forma de pegadinha para derrubar aqueles que são desavisados e aqueles que deixam passar os detalhes, tá certo, pessoal? Que é o método MEN, tá? Então, antes de eu dar prosseguimento aí, não esquece de ativar o sininho, deixar o like se gostou, dar o dislike se não gostou. Só, por favor, me diz por que não gostou, caso não tenha gostado, tá certo, pessoal? Que é assim que a gente melhora. Então, dando continuidade, o que é o método MEN, pessoal? O método MEN, toda aplicação Java, quando ela vai iniciar, ela procura uma classe que esteja definida, dependendo de se você está subindo uma aplicação desktop ou uma aplicação web, quem procura essa classe e a forma como ela é definida ela é de formas variadas, mas basicamente você tem que definir uma classe principal e essa classe principal ela tem que ter um método principal que é o método MEN, tá certo? Então já deixei aqui preparado, tá? A nossa classe de hoje e basicamente por que eu fiz isso? Eu quero que vocês, conforme eu vá fazendo os testes das versões do método MEN que eu deixei aqui, eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem imaginar como é que o programa vai se comportar com o método MEN, tá certo? Então, toda aplicação Java, ela inicia pelo método MEN, ele é um método importante, tá? E a gente vai destrinchar um pouquinho aqui a anatomia do método e como que ele pode lhe ferrar lá na prova, tá certo? Muitas vezes o que acontece? Fazendo simulados, eu percebi que a aplicação, ela parece que ela está testando o seu conhecimento em tipos de variáveis, o wrap, unbox, autoboxing, e quando na verdade o seu método MEN, ele está configurado de forma errada. E aí você jura que a aplicação vai dar um determinado resultado, quando na verdade ela nem compila, porque não existe método MEN configurado corretamente naquela classe, tá certo? Então, vamos trabalhar aqui, eu vou explicar para vocês a anatomia do método MEN e a gente vai poder fazer esses testes aqui, tá? Primeiro de tudo, opa, pera aí que eu acho que eu fiz besteira, eu cresci aqui, né? Não era para ter feito isso. Opa. Tá, acho que ficou. Primeiro de tudo, pessoal, o método MEN, para ele ser configurado como método MEN, ele não precisa apenas ter esse nome aqui, tá? Ele precisa que todo esse conjunto de características estejam alinhadas, tá? Ou seja, tem que existir esse conjunto de características. Talvez a posição em que elas estejam podem influenciar ou não se esse método ele vai ser configurado como método MEN. Mas a gente também vai mostrar isso aqui para vocês, tá certo? Então, esse primeiro aqui eu já vou garantir para vocês. É o método MEN da sua forma mais pura e conhecida no mundo inteiro, tá? Ele é um método que ele é público, ele tem que ser obrigatoriamente público. Por quê? Porque ele é acessado externamente. Então, quem for chamar esse método tem que saber, tem que poder acessá-lo. Então, primeira coisa de tudo, ele é um método público. Ele é estático, tá? Estático a gente vai trabalhar mais lá na frente, o static, vocês vão entender um pouquinho melhor o que significa um método ou um atributo ser static. Mas para adiantar vocês é o seguinte, basicamente, para o momento, tudo que vocês precisam fixar. Qualquer coisa não static, ela só é acessada através da criação de um objeto, ou seja, quando a gente vem, ó, segue o cursor aí, quando a gente vem e dá um new object, tá? E aí, onde está o object, vai estar a sua classe, e aí, para conseguir acessar qualquer atributo ou método não estático de dentro dessa classe, você é obrigado a criar um objeto, tá? Métodos estáticos não.
Métodos estáticos, eles estão no contexto da classe, ou seja, você não precisa ter um objeto criado que você consegue acessá-los diretamente, ou seja, eles são como se fossem atributos e métodos globais, mesmo que eles estejam dentro de um escopo de uma classe, tá? Não é bem global, lá na frente a gente vai explicar exatamente como isso aí funciona, tá certo, pessoal? Por hora, só guardem isso. Precisa ser estático, precisa ser público, para se acessar de fora, precisa ser estático, porque não pode estar atrelado à criação de um objeto. Precisa ter o tipo de retorno void, porque o método main ele não retorna nada, porque não tem para quem retornar. O final da execução do método main ele é simplesmente o programa acabando, então não faz sentido retornar 1, 0, string, não importa, ele não precisa retornar nada. Ele obrigatoriamente tem que se chamar main, tá? Obviamente, não pode ter aqui um main method por algum motivo que seja, ou sei lá, method não, né? Tá? Não pode ter nada, ele tem que ser main, tá certo? Método main. E ele tem que receber como parâmetro um array de strings, tá certo, pessoal? Então, essas são as regras obrigatórias para a criação do método main. Para a gente ver funcionando, tá? A gente vai compilar a nossa classe método main e a gente vai executar, tá? Então tá aí, como vocês viram aqui, ó, printou o validei, deixa eu tentar. Pronto. Melhorou, né? Mais um, pronto. Printou aqui o validei na tela, porque é um método main. E, ó, como eu falei para vocês, quando a gente executa o nosso programa, ele vem atrás do que está dentro do método main, sem precisar criar objeto, sem precisar de nada, tá certo? Então agora vamos para o teste 2 e a gente vai fazer uma espécie de brincadeirinha aqui. Eu quero que vocês olhem para o método, leiam o método, comparem ele com o método lá em cima e eu vou começar a explicar para vocês como que a prova pode tentar fazer pegadinhas. Mas eu quero que vocês me digam o seguinte: esse método aqui, ele é um método main válido, sim ou não? Tá? Então, para o vídeo aí, pensa, mas eu já vou dar a resposta, obviamente, aqui para vocês, tá? Mas façam o teste aí na casa de vocês. Então, ó, vamos compilar. Compilou, tá? Compilar não quer dizer que ele é um método main, porque qualquer classe, mesmo que ela não tenha um método main, se ela tiver um método válido, tá? Ela vai compilar. Agora, na hora de executar, é que precisa aparecer o resultado do que você escreveu dentro do método main. É aí que a gente sabe se realmente é um método main. Então, quando eu executei, é um método main válido. Por quê, pessoal? Olha só, nossa, Adriano, mas tu trocou aqui public static. E aqui é static public. Então, olha só, não precisa que o modificador de acesso seja a primeira coisa de um método, tá? Ou seja, o static ele pode estar na frente do public sem problema nenhum, tá certo? Então, isso daqui não está errado, continua sendo um método main válido, apesar de que na sua vida como programador, sempre que você precisar, não vai ser muitas vezes, escrever um método main, você vai escrever dessa forma aqui, tá certo? Você não vai escrever dessa forma aqui, mas na prova pode ser que apareça, tá certo, pessoal? Então vamos lá, deixa eu deixar aqui, né? Válido, né? Não, vou deixar sim ou não, né? Seja sim, é um método main. Sim, a gente já viu que é um método main, tá? Agora vamos para o terceiro aqui. Eu quero que vocês me digam se esse cara leiam o método main, entendam como ele está configurado das vezes anteriores e me digam se ele é um método main válido ou não, tá certo? Vamos para a resposta.
Ó, eu vou compilar. Compilou, mais uma vez, compilar não quer dizer que é um método main válido, e vamos executar, tá certo, pessoal? E quando eu executo, opa, é um método main válido. Para os mais atentos, vão dizer, pô, Adriano, mas peraí, aqui eu tenho um array de strings, e aqui também, tá, pessoal? Ou seja, isso aqui é uma forma correta também da gente configurar um array, da gente escrever um array, da gente declarar um array. Então, sim, isso aqui é um array de strings também. Então, o método está tudo correto, ele é public, ele é static, ele tem um tipo de retorno void, o nome dele é main e ele tem um array de strings válido, tá certo? E esse próximo aqui? Parem o vídeo aí e tentem descobrir se vai compilar ou não, tá certo? Vamos lá. Compilou, obviamente, e executou, tá? Por quê, pessoal? Porque essa forma também é uma forma válida de declarar array, tá? Mais lá na frente, quando a gente trabalhar melhor com tipos, a gente vai voltar nos arrays e a gente vai mostrar tudo isso aqui para vocês, porque também array tem um monte de pegadinha, tá? Mas agora vocês já estão vendo que essas formas aqui, elas são formas válidas de se declarar arrays, tá certo? Aí, vamos lá. E esse aqui? Eu quero que você leia e você me diga se esse método main ele é válido ou se ele não é válido, ou o que vai acontecer quando eu compilar aqui. Pare e vê aí, vamos dar continuidade aqui. Tá? Ou seja, quando eu compilo esse cara, ó, veja só, pessoal, ele já diz o seguinte para mim. Ó, ele diz que houve um erro, que tem um identificador esperado que não estava no lugar. Tá? Ou seja, ó, eu estou esperando aí um abre parênteses, tá certo? No final ele diz que, ó, no primeiro ele diz que o identificador é esperado, aí depois de void, tá? Depois ele diz que tem que ter parênteses depois do static, ou depois do S, na verdade, né? Que ele está dando como um nome de método válido. E por último ele diz, ó, calma, cara, isso aí tá... Você declarou um método de uma forma inválida, ou seja, eu estou esperando um tipo de retorno. Aí você diz, mas espera, Adriano, a gente não declarou aqui o tipo de retorno? Então, pessoal, olha só, diferente dessa regra aqui, ó, que eu posso trocar de lugar o modificador de acesso com a palavra-chave static, eu não posso nunca separar o tipo de retorno de um método do nome do método. Nem posso fazer isso aqui, ó. Eu nem coloquei o método aqui. Eu nem posso também fazer isso aqui, declarar o nome do método e depois o tipo de retorno. Obrigatoriamente, isso aqui não é nem porque é método meu, não. Isso aqui é regra do Java, tá certo? Então, você não pode separar o tipo de retorno da declaração do método, tá certo? Então, o nosso método aqui, ele é inválido, tá certo? Ele nem compila, pessoal. Então, ele não é um método main. Eu vou colocar até aqui. Não compila, tá certo? E esse outro cara aqui, olha só. Eu não tenho... Eu vou até ajudar vocês aqui, tá? Eu não tenho modificador de acesso public. O que eu falei lá no início sobre as regras do método? Ele obrigatoriamente tem que ser public, certo? Então, pela lógica, esse cara aqui não deveria nem compilar, certo? Ou ele deveria compilar? O que vocês acham? Vamos descobrir? Obviamente, pessoal, ele deve compilar. Por quê? Porque não ter public não quer dizer que ele é um método inválido. O modificador de acesso default também é válido. Tá certo? Quando é o modificador de acesso default? Quando a gente não declara qual é o modificador de acesso do nosso método ou do nosso atributo. Então, ele ainda é um método válido.
Só que, olha só, ele é um método válido, mas ó, ele não é um método main, tá? E aí, o que a classe está me dizendo quando eu estou executando a minha classe através do aplicativo Java? O aplicativo Java, quando ele inicia, como eu expliquei para vocês, ele vai atrás do método main. Tá? E o que aconteceu aqui? Ele não encontrou o método main. Então, ele disse literalmente isso. Ó, o método main não foi encontrado na classe método main. Por favor, defina o método main como, e aí ele dá a declaração que eu falei para vocês, que é a declaração universal mais aceita de um método main. Tá certo, pessoal? Então, ó, não tem método main. Então, apesar da classe compilar, ela não tem um método main declarado, tá certo? Então, ó, esse aqui eu vou colocar não é main, tá? É basicamente isso que ele é. Ele não é um método main, tá? E esse outro cara aqui, eu quero que vocês leiam aí, tá? E me digam se ele é válido, não é válido, se ele é um main ou se ele não é um main, tá? Então, ó, é um método válido, mas não é um método main. Por quê, pessoal? Lembrando que ele quebrou uma das outras regras que eu falei para vocês lá no início. Ele não tem um array declarado. Isso aqui não é um array. Isso aqui é uma variável string simples. Ou seja, para ser um array, ele tem que ter aqui os colchetes ou aqui, né? Ou aqui. Não importa, desde que ele seja um array. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, ele também não é main, porque ele não tem um array de strings. O último método para vocês vai ser válido e eu vou explicar por que a gente precisa ter um array de strings aqui, tá? Por hora, só entendam que não é válido, tá? Então, o último método que pode nos enganar, eu quero que vocês me digam o que vai acontecer quando eu compilar essa classe aqui, tá? Vamos lá. Ela compila, tá? Mas o que acontece? Vamos lá. Não é um método main, tá, pessoal? Por que não é um método main, pessoal? Porque, de novo, é um array, mas ó, é um array de inteiros. A gente precisa obrigatoriamente, como eu falei lá no início, que seja um array de string, tá certo? Então, um array de inteiro também não é um método main e por isso ele quebra, pessoal, completamente a nossa regra sobre métodos main, tá certo? E por último, eu deixei aqui, só para vocês verem de exemplo, porque, pessoal, um array de strings, tá certo? Porque os criadores do Java, eles pensaram lá atrás, quando eles construíram o método main, poxa, e se o pessoal quiser passar parâmetros para o método main, quiser passar argumentos que eles vão usar na configuração dos programas deles já na entrada do método. Então, isso se tornou possível, tá? Então, eu posso vir aqui, deixa eu limpar esse console que já está sujo, tá? Eu posso vir aqui, ó, e escrever o seguinte, deixa eu compilar primeiro, né? Tá, compilei. E aí, para mostrar para vocês que eu tenho um método main válido, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui, Adriano é um cara legal. Tá bom, mas Adriano, mas pera, tu não colocou aqui entre aspas, porque não precisa, tá, pessoal? O que o método main vai fazer? Para cada caractere que você faz separado por espaço, depois de escrever Java método main, ele vai colocar isso dentro de uma das posições do array, tá certo? E ó, quando eu compilar isso aqui, ó, ele vai dar o validei, Adriano é um cara legal, para cada linha. Por quê? Porque basicamente aqui dentro eu fiz um for que percorre o meu array de strings e printa aqui no final do meu método, que eu estou chamando validei, printa o resultado desse cara. Então, se eu quero colocar, sei lá, eu quero ligar ou desligar alguma coisa no meu programa e eu quero forçar que esse liga ou desliga
seja passado por argumento, que eu quero dar opção da pessoa ao executar o meu programa, ela passar um argumento para ligar ou desligar alguma flag, eu posso fazer isso, tá? E isso é muito comum, por exemplo, em aplicações web. Às vezes, quando você vai startar a sua aplicação, você passa lá um catatal de parâmetros e esses parâmetros eles fazem com que a aplicação se comporte de uma forma diferente, tá certo? Ou seja, esse recurso ele existe para permitir isso, tá? E aqui, obviamente, é um método main e eu vou deixar esse cara aqui para gente, tá? Então, ó, fazendo uma revisão, formato de método main válido é exatamente a mesma forma de método main que eu usei aqui embaixo para explicar os argumentos, tá? É válido também, ou seja, a gente mudou aqui o public static por static public, pode, tá? Apesar de não ser uma forma usual de declarar o método main. Aqui o que aconteceu? Eu mexi o colchete da string para o lado da variável. Também pode, por quê? Porque ele cumpriu todas as funções de método main. Tá? É um array de string sem problema nenhum, apesar de ser mais usual essa declaração aqui. Essa aqui é completamente válida, tá certo, pessoal? Aqui também, porque continua sendo um array de strings, tá? Então cumpriu todas as prerrogativas para ser um método main. Aqui não cumpriu, por quê, pessoal? Porque ó, o tipo de retorno do meu método, ele não está colado do nome do método. Isso aqui em Java não é permitido, não é só porque é o método main, tá? É porque é Java. Java não permite que você não coloque o tipo de retorno. Então aqui é o único caso que nem compilou, tá? Porque a gente está quebrando uma regra do Java, na verdade. A gente não está quebrando uma regra do método main, tá certo? Aqui embaixo, compila. Por que compila? Porque isso aqui é um método válido, tá? O modificador de acesso dele é default. Quando a gente não coloca, quando a gente não declara um modificador de acesso para um método, ele é do modificador, ele é de acesso do tipo default, tá certo? Então, ó, aqui é um método válido, mas não é um método main. Aqui é a mesma coisa. Por que não é um método main, pessoal? Porque eu não tenho um array de string. Se eu não tenho um array de string como parâmetro do meu método, não é um método main válido. E aqui também a mesma coisa. Apesar de eu ter um array, ele não é um array de string. E por isso ele não é válido. Então, galera, tomar cuidado, prestar atenção, dar uma passada rápida. Conforme você estudar o método main, ele vai ficando cada vez mais fixado na sua cabeça, né? Então, de tanto fazer e tanto escrever método main, foi uma coisa que essa pegadinha ela não me nunca errei isso em nenhum simulado, porque quando eu batia o olho no método main, eu já sabia se ele estava quebrado ou não. Então, assim, vai ser comum também, conforme você for escrevendo suas aplicações Java, conforme você for escrevendo suas aplicações de exercício, conforme você for fazendo simulado, a sintaxe do método main ela vai fixar na sua cabeça. E não seja preguiçoso na prova. Leia a linha do método main, porque é lá que pode estar a pegadinha. A não ser que você olhe para as opções e lá nas opções não tenha nenhuma do tipo não imprime nada, ou não dá erro de compilação, ou dá erro em tempo de execução. Se tiver só opções, é muito provável que o método main está correto, porque se não for compilar ou se for dar um erro no tempo de execução, tem que aparecer como uma das opções lá embaixo, tá? É uma das formas de você tentar burlar a obrigatoriedade de ler o método main ou não na prova. Mas eu aconselho que você preste bastante atenção, principalmente se tiver resposta do tipo o código não compila ou dá um erro em tempo de execução. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e a gente vai trocando ideia. Se alguma coisa não ficou clara, não hesita em me perguntar, tá? Os meus contatos, eles estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Basta entrar em contato comigo sem problema nenhum,
que eu vou lhes responder assim que possível. Tá certo, galera? Então é isso aí. Um forte abraço e bons estudos.